Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau para a nossa live Orai Sem Cessar. Vamos iniciar este tempo orando. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia que o Senhor nos dá, muito obrigado pela noite que se inicia, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor sobre as nossas vidas. Reconhecemos e sabemos que todas as bênçãos provêm de ti, o alimento, o lar que temos, a família, as vestes, enfim, ó Pai, tudo fruto das tuas mãos que o Senhor nos dá, mesmo quando muitas vezes nós nem merecemos. Te louvamos a oportunidade também, ó Deus, que mesmo neste tempo de isolamento social, mesmo neste tempo de distanciamento, nesse tempo em que não temos a reunião presencial por enquanto, temos esta bênção, esta oportunidade de transmitir pela internet. Internet que tantas vezes é usada para meios ilícitos, para fins tão ruins, também se tornou fonte de bênção para todos que não têm condição de se reunir agora e mesmo assim a tua palavra é transmitida. E nós agradecemos por isso, porque isso também é bênção do Senhor. Pai, que esta live alcance o coração de muitos e muitas, que a sua vontade, ó Pai, seja feita através desta live, que a tua palavra, ó Deus, cumpra o propósito que tem, porque sabemos que ela não volta para ti vazia. Abençoa-nos agora na exposição desse texto. Quanto a mim, Senhor, eu peço que seja eu mero instrumento teu, pois importa que tu cresças e eu diminua, importa que a tua igreja seja alimentada, importa que o teu povo aprenda, seja eu mero canal, Espírito Santo. Ilumina-me e capacita-me para que eu fale de ti e não de mim mesmo, em nome de Jesus. Amém. Então, a você que está chegando agora, muito boa noite, que Deus lhe abençoe, muito obrigado pela sua companhia. Então vamos lá. Hoje nós temos um desafio grande, né? Falar do discurso de Estevão, ou a defesa de Estevão, né, que ele faz diante do Sinédrio, que é organizado aqui esse discurso por Lucas como a sua defesa, né? Então, Atos, capítulo 7, versículos de 1 a 53. O texto é um pouco longo, mas eu não vejo outro meio a não ser a transmissão dele todo, né? Ler o texto todo. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos de 1 até 53. Lembrando que você pode deixar os seus pedidos de oração. Então vamos lá. Antes de fazer os comentários, quero ler o texto todo. Farei a leitura na nova tradução na linguagem de hoje, tá? Então farei a leitura na nova tradução na linguagem de hoje. O grande sacerdote, ou sumo sacerdote, perguntou a Estevão: o que essas pessoas estão dizendo é verdade? Para você entender essa pergunta, temos que lembrar o que aconteceu ontem. As falsas testemunhas que levam Estevão até o Sinédrio, o Conselho Superior, acusando-o de falar contra o templo, contra Moisés, contra a lei. E o sumo sacerdote, então, faz esta pergunta, né, este inquérito. Estevão respondeu, e aqui inicia, então, o discurso em forma de defesa, organizado por Lucas. Vamos lembrar o que eu já falei nos outros discursos. É óbvio que não havia instrumento de gravação nessa época, então Lucas não tinha condição de reproduzir literalmente, ipsis literis, ipsis verbis, ou seja, todas as palavras literalmente que Estevão disse. Então, através de fontes, através de testemunhos, ele
acolhe esse material, essa tradição, né, as suas fontes ali, creio que na maioria nesse sentido fontes orais, não penso que tenha tido uma fonte escrita do discurso de Estevão, mas ele edita esse material, esse discurso, da melhor maneira possível, da maneira mais fidedigna possível. Mas é óbvio que ele faz uma síntese do discurso de Estevão. Logo, essa síntese que ele faz tem um propósito teológico. Então, veja, não há um propósito lógico, não há um propósito de uma reprodução literal das coisas aqui. A maneira que o discurso de Estevão é organizado por Lucas tem um propósito teológico. Tá? E nós vamos ver este propósito, porque é exatamente contrapor, através do discurso de Estevão, as atitudes do Sinédrio, e Estevão agora, que é acusado, torna-se o acusador, porque ele vai expor o Sinédrio através do seu discurso. Então, vamos lá. Estevão, do grego Stéfanos, que quer dizer coroado, respondeu: Irmãos e pais, escutem, pais que se referindo aos anciãos, uma forma respeitosa de chamar os líderes religiosos, os mestres, os anciãos, ancião do grego presbíteros. Irmãos e pais, escutem, esse vocativo também é comum dos profetas, né? Então, veja, há um certo status profético nesse discurso de Estevão. Então, esse enunciado do discurso relembra um pouco os discursos de Jeremias, de Isaías, etc. Então, há um quê profético na figura de Estevão. Quê profético não daquele que faz adivinhação do futuro, mas daquele que vai denunciar algo. Né? Isso é muito comum nos profetas do Antigo Testamento, a denúncia daquilo que está errado. Tá? Então há um ar profético nas palavras que Estevão vai proferir. O glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado Abraão, quando este morava na região da Mesopotâmia, antes de ir morar na cidade de Harã. E Deus lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da Caldeia e foi morar em Harã. Depois que o pai dele morreu, Deus trouxe Abraão para esta terra, onde vocês agora estão morando. Ele não deu a Abraão nem mesmo um palmo desta terra, mas prometeu que ia lhe dar toda esta terra e que depois ela seria dos seus descendentes. Quando Deus fez essa promessa, Abraão ainda não tinha filhos. Ele disse a Abraão: os seus descendentes vão viver como estrangeiros em outra terra. Ali eles serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. E Deus disse ainda: eu castigarei a nação que os escravizar. Depois disso, eles voltarão daquela terra e me adorarão neste lugar. Deus deu a Abraão a cerimônia da circuncisão, como prova da aliança que fez com ele. Por isso, Abraão circuncidou seu filho Isaque uma semana depois do seu nascimento. Isaque circuncisou seu filho Jacó, e Jacó fez o mesmo com seus 12 filhos, os patriarcas. Estevão continuou: os irmãos de José tinham inveja dele e o venderam para ser escravo no Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições. Quando José apareceu diante de Faraó, rei do Egito, Deus lhe deu sabedoria e modos agradáveis. E Faraó nomeou governador do Egito e do palácio do rei. Depois houve falta de alimento e muito sofrimento no Egito e em Canaã. E os nossos antepassados não tinham mais o que comer. Mais tarde, Jacó ouviu dizer que no Egito havia trigo e mandou pela primeira vez os nossos antepassados até lá. Na segunda vez, José contou aos seus irmãos quem ele era, e Faraó ficou sabendo da família de José. Então José mandou buscar o seu pai Jacó e todos os seus parentes, a fim de irem para o Egito. Eram 75 pessoas ao todo. Jacó foi para o Egito e ali ele e os nossos antepassados ficaram morando até o dia da morte deles. Depois os corpos deles foram trazidos para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos descendentes de Amor por um certo preço. Quando estava chegando o tempo de Deus cumprir o juramento que havia feito a Abraão, o nosso povo tinha aumentado muito no Egito. Então um rei que não sabia nada a respeito de José começou a governar o Egito. Esse rei enganou e maltratou os nossos antepassados,
a ponto de obrigá-los a abandonar as suas próprias criancinhas para que elas morressem. Nesse tempo nasceu Moisés, que era uma linda criança. Durante 3 meses, os seus pais cuidaram dele em casa. Mas quando tiveram de abandoná-lo, a filha do rei o adotou e criou como seu próprio filho. E assim ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e se tornou um homem que falava e agia com autoridade. Estevão disse ainda: quando Moisés já estava com 40 anos, resolveu ir ver a sua gente, os israelitas. Ali viu um egípcio maltratando um homem do seu povo. Então defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Moisés pensava que os israelitas entenderiam que Deus ia libertá-los por meio dele, mas eles não entenderam. No dia seguinte, Moisés viu 2 israelitas brigando e, tentando apartar a briga, disse: homens, escutem, vocês são irmãos, por que estão brigando? Mas aquele que estava maltratando o outro empurrou Moisés para um lado e disse: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu do Egito e foi morar na terra de Midian. E ali nasceram 2 filhos dele. 40 anos mais tarde, quando Moisés estava no deserto, perto do Monte Sinai, um anjo apareceu a ele, no meio do fogo de um espinheiro que estava queimando. Moisés ficou admirado com o que estava vendo e chegou perto para ver melhor. Então ouviu a voz do Senhor que disse: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então o Senhor disse: tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido os gemidos deles e desci para libertá-los. Agora vou mandar você para o Egito. E Estevão continuou: esse mesmo Moisés foi rejeitado pelo povo de Israel. Eles lhe perguntaram: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Deus enviou esse Moisés como líder e libertador, com a ajuda do anjo que apareceu no espinheiro. Foi ele quem tirou os israelitas do Egito, fazendo milagres e maravilhas naquela terra, e também no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi esse mesmo Moisés quem disse aos israelitas: do meio de vocês, Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Versículo 37 é importantíssimo, tá? Porque nós temos aqui uma referência do Antigo Testamento, um texto que é tomado por uma interpretação do Messias, principalmente ali por volta do século II, século I antes de Cristo, e no próprio tempo de Cristo era visto como um texto messiânico, então afirmando que Cristo é esse profeta que se levantaria, né, já anunciado por Moisés, dando a Moisés um status de profeta, falando do Cristo que viria. Foi Moisés quem esteve com os israelitas reunidos no deserto. Ele esteve lá com os nossos antepassados e com um anjo que falou com ele no Monte Sinai. E foi Moisés quem recebeu e nos entregou as mensagens vivas de Deus. Os nossos antepassados não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e queriam voltar para o Egito. Eles disseram a Arão: faça para nós deuses que irão à nossa frente. Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Então fizeram uma imagem em forma de bezerro e mataram animais para oferecer a ela como sacrifício. Depois deram uma festa em honra da imagem que eles mesmos tinham feito. Mas Deus se afastou deles e deixou que adorassem as estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas: ó povo de Israel, não foi para mim que vocês mataram e ofereceram animais em sacrifício durante 40 anos do deserto. Vocês carregaram a barraca do deus Moloque e também a imagem da estrela de Raifã, o deus de vocês. Esses eram ídolos que vocês tinham feito para adorar. Por isso vou mandar vocês para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham consigo a tenda da presença de Deus, o tabernáculo construído por Moisés. Essa tenda foi feita como Deus tinha mandado Moisés fazer, de acordo com o modelo que Deus lhe havia mostrado. Eles tinham recebido a tenda dos seus antepassados e a levaram quando foram com Josué e conquistaram as terras das nações que Deus expulsou de diante deles. A tenda ficou lá com eles até o tempo de Davi. Davi recebeu a aprovação de Deus e pediu licença para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem construiu a casa de Deus. Porém, o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos, como disse o profeta. O céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado onde descanso os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim?
Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Por acaso não fui eu quem fez todas as coisas? E Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus, que no passado anunciaram a vinda do bom servo. E agora vocês o traíram e o mataram. Vocês receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido a essa lei. Bom, então vamos tentar ser bem concisos, tentar resumir. Então, eu não vou me ater à questão da formação textual, a tradição textual que estrutura esse discurso. Não vou me deter a citar os longos versículos do Antigo Testamento ou fazer comparações de versões entre o Antigo Testamento hebraico, texto massorético, ou o Antigo Testamento grego, a Septuaginta, ou a maneira que o autor organiza o material e etc. Tá? Então, não estou preocupado com a formação textual. Talvez em outro momento poderíamos estudar a questão da crítica literária aqui. Eu quero me ater ao discurso que temos aqui, ao material que Lucas nos dá. O que Lucas quer dizer? Qual é a mensagem que ele dá através do discurso de Estevão e da maneira que ele organizou esse discurso de Estevão diante do Sinédrio? O que ele nos quer mostrar? Qual é a teologia desse texto aqui para o contexto vivencial daquele povo? Bom, veja que o discurso pode ser estruturado como uma relembrança, como trazer a história do Antigo Testamento, desde os patriarcas, passando a descida ao Egito, a vida de Moisés, e depois Davi e Salomão, e a questão até da construção do templo. Tá? Então, nós podemos ver que a estrutura é embasada nisso, né? Os patriarcas, começando por Abraão, então Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, depois a ida ao Egito, a citação de José, José marca essa transição, né, do período patriarcal para entrar, então, o período da legislação, da figura de Moisés, e passando, né, tendo essa construção até a entrada na terra de Canaã, e por fim, a monarquia, né? Então temos patriarcas, Egito, a transição de entrada na terra de Canaã. Então temos Abraão, temos José, temos Josué e temos Davi e Salomão representando a monarquia. Tá? Então ele estrutura o seu texto. Aliás, tudo o que ele diz não é novidade. Vamos pensar que o Sinédrio era composto pelos maiores teólogos e doutores da lei que existiam a esta época. Então ele está trazendo algo que já é de conhecimento. Mas por quê? Veja, ele está respondendo a uma acusação. Qual a acusação que foi feita? Você falou contra o templo, você falou contra Moisés, você falou contra a lei. Logo, você blasfemou contra Deus. Então, toda essa citação do Antigo Testamento, toda essa construção nesse discurso que Estevão faz, tem um propósito. Através do seu discurso, criar uma defesa bíblica, né, e mostrar o contrário, que era o Sinédrio, o Conselho Superior, que estava equivocado. Bom, então vamos pensar nessa questão do templo. O templo, quando você fala contra o templo, que eles chamam de o santo lugar ou lugar santo. Então, fica aqui nas entrelinhas, quando ele fala desse Deus dinâmico se movendo, né? Deus estava lá com Abraão e Abraão era estrangeiro, né? Estava lá numa terra estrangeira com Abraão e o chamou. De repente, Deus aparece com Moisés no deserto, perto do Sinai, falando através de uma sarça ardente. Daqui a pouco, a tenda de Moisés, né, que se locomove de um lugar para o outro, que representa a presença de Deus. Daqui a pouco, Deus, na figura do templo construído por Salomão. Mas veja, Deus está onde o povo está. Então, qual que é a dinâmica que ele constrói a partir dessa ideia do Antigo Testamento? É simples, tá? É longo o discurso. E ele vai esclarecer ao final. Deus não habita em templos feitos por mãos. Então, você disse contra o santo lugar, você disse contra o templo. A vida
de adoração e a centralidade do culto dos judeus estava na figura do templo. Mas o templo físico, o templo material. Para eles, a veneração ao templo era tão grande que enquanto o templo ali estivesse, né, o templo, feito de pedras, etc., Deus estaria com eles e tudo estaria bem. Se o templo fosse destruído, significava que Deus não estaria com eles e eles seriam derrotados. Podemos dizer que, nas muitas entrelinhas, o apontamento que ele faz aqui, citando a questão da idolatria do povo, quando Moisés dá uma sumida, né? Trazendo esses textos. Então, ele vai usar textos de Gênesis, vai usar texto de Isaías, texto de Amós, uma série de textos bíblicos no Antigo Testamento. Mas para dizer que havia uma certa idolatria do templo. Então vocês falaram, você falou contra o templo. E ele diz assim: olha, o templo não é importante. O templo é apenas uma expressão. O templo é apenas um local. Então, ao mostrar essa manifestação de Deus a Abraão lá no estrangeiro, a Moisés em Midian, e dizer que aquele lugar, né, a palavra é bem esta, né, na sarça ardente, no espinheiro, né, ele fala com Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está é santo. Ou seja, ele descentraliza, ele desconstrói aquele templismo, aquela idolatria ao templo, falando assim: olha, nem no Antigo Testamento Deus nunca de fato habitou. É o que ele vai dizer. E depois Paulo repete isto, né? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Veneração ao templo. Essa confusão de que a instituição, o templo, o cimento é Deus, foi um equívoco do Sinédrio. E isso é denunciado e corrigido teologicamente no discurso de Estevão. O templo é apenas um lugar. Lembram os discípulos, os apóstolos, pregavam de casa em casa, pregavam no templo, pregavam na rua, ou seja, Deus não está no templo. Deus está em todos os lugares. Então, podemos dizer que o templo é o céu sobre a nossa cabeça, as nuvens sobre a nossa cabeça. Hoje, o templo físico, a igreja construída, é apenas um lugar funcional, importante para servir o povo de Deus na instrução, na adoração, na comunhão, no serviço, para sua estrutura física ser usada para servir a comunidade e etc. Mas Deus está presente na igreja porque nós estamos ali presentes. Igreja vazia é construção, né? Então, essa descentralização da construção. Então, ele defende a sua tese. Não, eu não falei contra o templo, eu falei a verdade sobre o templo. Deus está onde o povo de Deus está. Até no espinheiro ardente, lá, né? No espinheiro pegando fogo na sarça ardente, ali também tira as sandálias, porque é um lugar santo. Ou seja, Deus não mora no templo. E isso vai gerar depois da raiva que leva ao martírio de Estevão. Então, primeira ideia teológica construída aqui no discurso de Estevão. Deus não habita em templos feitos por mãos. Descentralização do templo. Descentralização da idolatria ao templo. Deus só está no templo. Não. Deus está onde o seu povo está. Deus se manifesta ao seu povo. Disseram que ele falou contra Moisés, o legislador, e ele demonstra extremo respeito e, inclusive, profundo conhecimento acerca de Moisés. Eu não falei contra Moisés. Muito pelo contrário. Ele vai usar Moisés para dizer que o próprio Moisés anuncia o profeta que viria semelhante a ele, colocando na boca de Moisés que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, o Jesus que ele e os apóstolos e demais discípulos e discípulas pregam aqui na comunidade cristã de Atos, é o profeta que Moisés anunciou, maior do que Moisés. Então, ele não estou falando contra Moisés, pelo contrário, tenho profundo respeito e conheço a história de Moisés, mas é o próprio Moisés que anuncia Cristo. E mais, ele então,
de maneira muito inteligente, né? Dando socos com luva de pelica, como dizem aí, como diz o adágio popular. Lembra-se quando Moisés se ausenta para receber a lei e o povo então começa a idolatrar? Então ele cita, né, Amós, se eu não me engano, no capítulo 5 de Amós, que o que eles estão adorando ali não é a Deus, os sacrifícios não são para Deus. E uma acusação de Deus contra o povo, falando: olha, veja, ele quer de alguma maneira ligar esse povo equivocado, que está adorando falsos deuses, que está idolatrando, que está se afastando de Deus, que defende Moisés, mas que está longe do ensinamento de Moisés, ao sinédrio. Então é proposital isto, né? Então quando ele menciona esse pecado que o povo cometeu, da idolatria do bezerro, do texto da acusação contra a adoração a Moloque, a Renfã, enfim, deuses pagãos, né, da antiga Mesopotâmia, enfim, dos caldeus e etc., ele está tentando atrelar a idolatria àquele povo. E era o pecado mais odiado que aquele povo. Assim, vocês chamaram um judeu, um sacerdote de idólatra, eu acredito que ele ficaria muito, muito irado. É o que acontece. Então ele, de certa maneira, bota nas entrelinhas: vocês são esse povo que acham que adoram a Deus, mas estão adorando Moloque. Por isso que o discurso dele vai gerar o linchamento, né, o martírio dele aqui ao final. Então, falou contra o templo, falou contra Moisés e falou contra a lei. E falou contra a lei. Fala: de maneira nenhuma. Veja, em todo momento, citando a própria lei, se embasando nos próprios textos do Antigo Testamento judaico, chamado Tanakh, se valendo da própria escritura, da lei, ele mostra que toda a escritura tem o seu centro em Cristo, tem o seu centro na história de salvação, tem a sua culminação final, o seu ápice na obra e pessoa de Jesus Cristo. Então, na verdade, a acusação que ele faz aqui, e é dura, né? Ao final, vai gerar o seu martírio, né? Deixa o povo cego de raiva, que os letrados, doutores, pessoas extremamente cultas, conhecedores da lei, todo o Antigo Testamento, revoltados, porque ele mostra o que é verdade. Era para ser acusado e ele agora traz um pronunciamento de julgamento que era muito comum na boca dos profetas. Tenho certeza que vocês já leram o livro de Isaías atentamente, de Jeremias atentamente, de Ezequiel, os pequenos, os profetas menores também, ou profetas posteriores, enfim. É muito parecido, né? Veja esse status de Estevão como profeta denunciando. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Porque o profeta denunciava a verdade. E geralmente quem que o profeta atacava? O rei de Israel, o rei de Judá, os sacerdotes de Israel ou de Judá, os próprios outros falsos profetas de Israel ou de Judá. Eles mataram os mensageiros de Deus, que no passado anunciaram a vinda do bom servo. Então ele atribui, coloca na boca de Moisés, de todos os autores do Antigo Testamento, todas aquelas figuras admiradas, até veneradas pelo Sinédrio, coloca na boca deles o anúncio: o Cristo que veio, Jesus, é o Messias anunciado por eles. E sabe o que vocês fizeram? Vocês o traíram e o mataram. Vocês rejeitaram o Messias, resistiram ao Espírito Santo. E o pior, versículo 53, vocês receberam por meio de anjos a lei e não têm obedecido a essa lei. Veja, ele inverte a situação, ele contrapõe a situação, ele coloca os líderes religiosos no lugar deles agora. Na verdade, vocês falam contra o templo, porque vocês idolatram um templo, quando na verdade Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. O próprio Salomão, ao orar na consagração do templo, ele fala: como que esta casa pode conter Deus, que é maior que todo o universo? Então, o próprio Salomão, na oração de dedicação do templo, já diz que ela é uma representação, Deus não pode morar ali literalmente. E eles achavam que morava, né? Que situação complexa. Então ele reverte. Vocês é que falam contra Moisés, porque o próprio Moisés é quem anunciou o Cristo que viria, e Jesus é este Cristo. E são vocês mesmos que não obedecem à lei, porque a finalidade da lei é Cristo. Porque o Antigo Testamento, porque o que está contido, principalmente nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que esses 5 primeiros livros eram a preferência, né, a Torá da leitura dos fariseus e também dos saduceus.
o Pentateuco ou a Torá, a instrução de Deus. Para vocês é que não obedecem, porque a Torá também se resume em Cristo. E amanhã nós veremos qual é o resultado do discurso de Estevão diante do Sinédrio. Então, fique alguma coisa na nossa cabeça assim muito clara, que Estevão nos ensina. Deus não habita em templos feitos por mãos. Cuidado com o templismo, com idolatria ao templo, ao local. Local de culto é a nossa vida. Eu gosto do termo inglês para culto, service, serviço. Culto é uma atitude diária. Você está cultuando desde a hora que você acorda, porque culto está ligado ao serviço. O legalismo faz com que a gente desvie o verdadeiro foco da Bíblia. A Bíblia não é um livro de moral, a Bíblia não é um livro de legislação para moralizar ou legalizar, não é um livro de legalismo. A Bíblia é a palavra de Deus para a salvação do homem e da mulher pecadores. Então, muito importante. E muito cuidado, muito facilmente, nós descentralizamos a figura de Cristo nas nossas vidas e nos tornamos idólatras de sistemas religiosos, de confissões doutrinárias, de figuras humanas, de canções, de coisas, de objetos e até mesmo de templo. Sabe aquela pessoa que tem ciúmes até do banco que ela senta? Se você, porventura, sentar sem querer naquele banco que ela senta há 100 anos, ela fica triste porque não sentou naquele banco. Sabe aquela pessoa que tem dó de toalha de mesa porque foi a tataravó dela que doou para a igreja e daí já virou um lenço de tanto que não dá para usar mais, que encolheu, que a traça, a ferrugem, né? O importante é a memória da pessoa que doou, não o objeto. Mas você tem que manter ali até a traça terminar de comer, até aquilo simplesmente desaparecer, né? Então, muito cuidado, muito cuidado. O texto de Estevão é duro e importante para nós hoje, para uma alta reflexão. Às vezes, o centro da nossa vida não é Cristo, não é a palavra dele, é a igreja e uma ritualística que às vezes nem está previsto na Escritura. Então, a nossa vida seja para Cristo, para Deus. Que Deus nos ajude com esse texto. E amanhã nós veremos, amanhã é sábado, né? Amanhã eu estarei numa reunião com os jovens e amanhã nos trará a mensagem o presbítero Max, às 20 horas. Mas aí no domingo nós vamos ver o martírio de Estevão. E um texto maravilhoso também, de tamanho conforto para todos nós. Então, que Deus nos abençoe com a porção da palavra explicada, 53 versículos, né? Foi uma grande porção hoje. Então vamos ver os nossos motivos de oração. Se você ainda não fez seu pedido de oração, dá tempo, tá? Eu vou subir aqui. Você pode pedir por você, pedir pelos seus familiares, pode agradecer, enfim. Nossa irmã Duza, como diz a Marília, a tia Duza, pede oração pela irmã Vilceia, da Igreja Presbiteriana de Curitiba, que encontra-se muito debilitada, muito fraca, não podendo fazer ações costumeiras. Os médicos acham que deve ser a quimioterapia que ela usou há alguns anos. Fez um tratamento quimioterápico, pode ser alguma sequela. Tá? Então, orar pela recuperação da Vilceia, lá da Igreja Presbiteriana de Curitiba. Igreja do reverendo Juarez Marcondes, né, o nosso secretário executivo do Supremo Concílio. O pedido aqui da nossa irmã Léo. Pede oração pelas famílias enlutadas, todos aqueles que perderam familiares por causa do Covid, e agradece a Deus porque Deus tem poupado a Léo, a família, né, da contaminação pelo vírus. Diácono Osni, ele agradece as orações pelo tio, mas infelizmente o tio veio a óbito, então vamos orar pela família enlutada, né? Uma vez que o nosso irmão foi a óbito, né? Nós oramos até a última instância, mas
A vontade de Deus prevaleceu para o acolhimento do seu João Antônio, né? Deus quis recolhê-lo. Mas então oremos pela família enlutada, também pelo diácono Osni, pela irmã Valéria. Pede oração pelo Cristiano e pela Cristina, e por todos aqueles que têm problema com qualquer tipo de vício. O presbítero Max pede oração pela sua família, em especial pela vida do Max William e da Ana, que são seus filhos, né, lá no exterior. Então, que Deus abençoe o Max William e a Ana. Nossa irmã Beatriz Florencio, ela pede oração do seu pai, Gilmar Florencio, e toda a humanidade. E realmente estamos precisando, né, Beatriz? Momento difícil. A nossa irmã Letícia pede oração pela saúde da Ivanilde e pela família dela. E agradece, né, pela recuperação da Iracema, que já está em casa, né? Então, glória a Deus mesmo. Então, esses são os nossos pedidos de oração. Vamos orar e, ao final, mandaremos os abraços, ok? E o pedido da dona Carmen também, pela vida do Mateus, que é o neto dela. Vamos orar. Senhor, nós suplicamos pela vida da dona Carmen, de toda a sua família, do seu Omar, em especial pela vida do Mateus, pedindo as bênçãos do Senhor sobre ele. Cuida, protege e fortaleça, Pai. Abençoe muito o Mateus. Eterno, nós intercedemos também pela vida da nossa irmã Duza, de toda a sua família, e suplicamos pela recuperação da Vilceia, nossa irmã de Curitiba. Pai, restaure a sua saúde, fortalece o seu corpo, ó Deus, para a honra e glória do Senhor. Colocamos ela nas tuas mãos, ó Pai, pedindo que ela fique bem, ó Deus. Pai eterno, abençoe a nossa irmã Léo, abençoe o presbítero Max, abençoe a Hanna, abençoe a Ellen, o Fernando, o Max William, a Ana. Colocamos esta família nas tuas mãos, ó Pai, suplicando a sabedoria que vem do alto, suplicando o teu amor, o teu cuidado e a tua providência. Abençoe esta família, ó Pai. Abençoe muito o presbítero Max, a nossa irmã Léo, cuida deles e de todos os seus filhos, ó Pai. Senhor, nós intercedemos, pedindo a consolação do Santo Espírito sobre todas as pessoas que sofrem pela partida de entes queridos, pelo Covid e por qualquer outro motivo. Tenha misericórdia destas famílias. Obrigado por ter poupado a família da Léo do contágio e todos que não foram contaminados. Nós te louvamos, ó Deus, porque sabemos que é o teu cuidado e a tua providência sobre as nossas vidas. Eterno, nós intercedemos agora pela família do seu João Antônio. Que o Senhor tenha misericórdia desses familiares. Santo Espírito consola, conforta os corações tristes devido ao óbito do seu João Antônio. Abençoe Osni, a irmã Valéria, consola o coração deles também, ó Pai, pela partida do tio. E Pai, nós entendemos que é a tua vontade, Senhor. Nós oramos para que o Senhor fizesse o melhor para o seu João Antônio. E se essa foi a tua vontade, nós queremos que foi o melhor para ele. E cremos, ó Pai, que o teu servo descansa na tua presença e já desfruta das bem-aventuranças eternas com Cristo. E isso é infinitamente maravilhoso, esta esperança que temos enquanto cristãos, de saber que a morte é só o início da nossa vida eterna. Pai, nós intercedemos pela vida da Beatriz Florencio, todos os seus familiares, em especial pelo seu pai, Gilmar Florencio. Colocamos o Gilmar nas tuas mãos, ó Pai, pedindo que o Senhor cuide, fortaleça, proteja, o abençoe, livre-o de todo o mal. Também suplicamos por toda a humanidade nesse tempo difícil, ó Pai, em que enfrentamos o contágio pelo coronavírus. Pai eterno, abençoe a Letícia, abençoe o presbítero Ricardo, abençoe também a Carol, abençoe toda a família, ó Pai, da Letícia, cuidando, fortalecendo,
Deus eterno, nós suplicamos a tua bênção e o teu amor sobre esta família. Pai eterno, em especial pedimos pela vida da Ivanilde e por toda a sua família, por todas as pessoas que estão à sua volta. Pedimos a restauração, ó Pai, da vida da Ivanilde. Cuida dela. E agradecemos a Ti, ó Pai, a recuperação da Iracema. Te louvamos por ela já estar em casa. Pedimos que ela fique totalmente restabelecida para a honra e glória do Senhor. Pai, nós intercedemos também em favor da Maria Iderna, em favor da cirurgia, pedimos que o Senhor conduza, dê sabedoria aos médicos, a todo o corpo de enfermeiros, enfermeiras, enfim, todos que participarão desse momento, que sejam iluminados por Ti, ó Santo Espírito. Abençoe a Maria Iderna, juntamente com ela, todos os irmãos e irmãs que padecem alguma enfermidade. Pai, nós suplicamos também, em favor de todos aqueles, como pedido pelo diácono Osni, sofrem de algum vício, qualquer vício que seja, Pai, seja álcool, seja drogas ilícitas, seja jogo, seja internet, seja pornografia, seja o que for, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia e traga libertação a todos que são viciados e viciadas em qualquer coisa que seja. Pai eterno, livra e liberta estes corações desta opressão, desta cadeia que é o vício. Pai, nós nos lembramos também da Cláudia, da tia Fi, colocamos nas tuas mãos, suplicando a tua bênção e o teu cuidado sobre a saúde delas também. Obrigado por todos os irmãos e irmãs aqui presentes, o Senhor sabe das suas necessidades e dos seus familiares. E eu peço que, segundo a tua vontade e a tua providência, o Senhor abençoe e cuide de todos e todas, em nome de Jesus. Amém. Um abraço muito especial para a nossa irmã Claudete Bittencourt, lá de Itapema, que nos assiste. Um abração também para a dona Zeni, a nossa amada irmã de Xanxerê, ao presbítero Alduíno, a Ana Paula, que Deus abençoe muito. Um grande abraço ao seu Omar, a dona Carmen, Deus lhes abençoe, um grande abraço. Boa noite, tia Dusa, né, lá de Curitiba, que Deus lhe abençoe muito, obrigado pela companhia. Boa noite, Dulceleia Pereira, nossa irmã de Itapema, sempre ligadinha conosco. Deus lhe abençoe muito, viu, Dulceleia? Enviamos a tua encomenda, Dulceleia. Espero que chegue para ti aí direitinho. Um grande abraço, que Deus lhe abençoe muito. Obrigado por estar sempre presente. Boa noite para Rose Andrade. Um grande abraço para ti, que Deus lhe abençoe muito. Boa noite para nossa irmã Léo, para o presbítero Max. Que Deus lhes abençoe muito. Obrigado pela companhia. Boa noite, diácono Osni. Boa noite, irmã Valéria. Obrigado pela companhia. Boa noite, seu Osias, nosso irmão. Um abraço para ti, para a família, né? Acredito que nos assistem lá de Rio dos Cedros. Um grande abraço, viu, seu Osias? Boa noite, tia Fi. Boa noite, Chico. Meu tio, minha tia, né? Lá de Águas de Lindóia, interior de São Paulo. Boa noite, tia Clarete. Um abração para a senhora, para a Daia, para a Pri, para o Dudu, para o Andrezinho, para a Laura, para o Alessandro, né? Para toda a família, para o tio Zé, para a Dita, né? Cuidadora do tio Zé. Que Deus lhes abençoe muito. Obrigado, viu, tia, pela companhia, pela sintonia. Um abração para a senhora. Deus abençoe muito. Boa noite, Samuel. Boa noite, Ananda. Boa noite, Samanda. Deus lhes abençoe. Família amada lá de Xanxerê. Deve estar frio aí, hein, Samuel? Hoje compensa dormir dentro da geladeira em Xanxerê. Deus abençoe muito, Samuel. Um grande abraço para ti. Muitas saudades de vocês aí. Tudo de bom. Boa noite, professor Valério Haag. Que Deus lhe abençoe muito. Obrigado pela companhia. Um grande abraço para ti. Deus abençoe a ti e toda a sua família. Boa noite, Rogério Andrade, que Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela companhia, um fortíssimo abraço. Boa noite, João Veríssimo. Boa noite, Tamires, Júlia, Maria, que Deus lhes abençoe muito. João é nosso vizinho de porta aqui, né? Se tu pensar no corredor, cai dentro da casa do João. Boa noite, Solange, a nossa amiga lá de Xanxerê, que Deus lhe abençoe muito. Um abração, muito obrigado pela companhia.
Boa noite, Beatriz Florencio, seja muito bem-vinda. Obrigado pela companhia, que Deus lhe abençoe muito. Continuaremos aqui em oração pelo seu pai e por toda a sua família. Boa noite, Letícia. Boa noite, presbítero Ricardo. Deus lhes abençoe muito. Obrigado pela companhia. Boa noite, Gilberto Palharinho. Um grande abraço para o senhor, para toda a sua família. Deus lhes abençoe muito. Boa noite, Marília. Boa noite, Denise. Muito obrigado, viu, Marília, pelos momentos de louvor, sempre muito edificantes. Deus lhe abençoe muito. Obrigado por essa disposição de tirar esse tempo, né, para louvar ao nosso Deus com essas belíssimas canções. Boa noite, seu Carmelito Zimmermann. Boa noite, Marina. São os nossos irmãos membros da Igreja Presbiteriana Filadélfia, aqui de Blumenau, né? A segunda igreja presbiteriana. Deus lhes abençoe muito. Um grande abraço ao pastor Márcio também. Uma alegria imensa tê-los conosco. Bom, são os nominhos que aparecem aqui a gente. Que o Valério é primo da Valéria. Olha só. Então, muito obrigado, viu, Valério? Deus lhe abençoe aí pela companhia. Que alegria tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo, né? Se é parente do Osni e da Valéria, está em casa, tá? Sinta-se à vontade conosco. Então, que Deus abençoe a todos e a todas. A irmã Antônia, que sempre dá uma curtidinha no vídeo também, né? Deus lhe abençoe, viu, irmã Antônia, irmã Iraildes, Maria de Lourdes, amiga da Letícia. Que Deus lhes abençoe muito, tá? Todos aqueles que assistem agora, às vezes não comentam, todos que vão assistir no YouTube, que assistem depois, que Deus lhes abençoe muito. Vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Então, amanhã, às 20 horas, estará conosco o presbítero Max, que dirigirá o Orais Sem Cessar, que eu estarei numa outra reunião com os jovens, né? Mas é bênção de Deus. Os presbíteros nossos são homens de Deus, capacitados pelo Espírito Santo, sempre têm trazido mensagens edificantes para a nossa vida. Então, amanhã às 20 horas, teremos a alegria, a honra, o prazer de ouvir o presbítero Max. E no domingo, nós voltamos às 19 horas com o louvor e às 19h30 com o martírio de Estevão, que é um texto daqueles que realmente nos emociona. Então, boa noite a todos e a todas, e vamos nos recolher, porque está 6 graus aqui em Blumenau. Blumenau, que faz 47 graus de sensação térmica no verão, está 6 graus. Então, antes que a gente congele, vamos nos recolher. Até domingo. Um grande abraço a todos e a todas.